Olá, boa tarde a todos que a partir de agora mais uma vez passam a acompanhar a TV Legislativa, aqui plenário da Câmara Municipal de Cubatão, de onde nós estamos falando ao vivo, e daqui a pouco terá início a sessão ordinária desta terça-feira, dia 5 de fevereiro de 2013. É a primeira sessão ordinária deste ano após o recesso dos senhores parlamentares. E esta sessão ordinária exclusiva de hoje servirá para escolher os vereadores que vão fazer parte das comissões para o exercício de 2013. As comissões são as seguintes: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos, Educação, Cultura e Assistência Social, Meio Ambiente, Saúde, Defesa da Cidadania e Direitos Humanos e também a Comissão de Defesa das Mulheres. Estas são as comissões que serão votadas, serão eleitas pelos vereadores para participar desta comissão a partir de hoje, ou seja, esta comissão que vai atuar durante o ano de 2013. A sessão está marcada para as 16 horas e será comandada pelo presidente desta casa, o vereador Waldemar Moura. É a primeira sessão, ou melhor, a segunda sessão que ele vai comandar, porque a primeira foi quando eles tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2013. E se aqui você não pode comparecer, pode nos acompanhar sintonizando o canal 95 da NET, ou então acessando a internet pelo site câmaracubatão.sp.gov.br. Até já! Agora, em nome de Deus, em nome de Deus e da lei, declaro abertas as trabalhos da presente sessão. Essa presidência solicita um minuto de silêncio em memória das vítimas do incêndio ocorrido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.
Nos termos do artigo 27 do Regimento Interno, a presente sessão destina-se exclusivamente à eleição dos membros das comissões permanentes da Casa, para o corrente ano legislativo. Considerando que não houve acordo entre as lideranças de bancadas, conforme disposições contidas na lei orgânica do município e no regimento interno da Casa, a constituição de cada uma das comissões permanentes se dará mediante votação nominal, votando cada vereador em um único nome para cada uma das comissões, considerando-se eleitos os 3 vereadores mais votados. Essa presidência esclarece que, também em obediência a disposições contidas na lei orgânica do município e no regimento interno, serão realizados tantos escrutínios quanto forem necessários para completar o preenchimento de todos os lugares de cada comissão, assegurando-se, tanto quanto possível, a proporcionalidade partidária. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética, para que se inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Justiça e Redação. Adeildo Eliodoro dos Santos. Dinho. Ademário da Silva Oliveira. Doda. Aguinaldo Alves de Araújo. Dinho. César da Silva Nascimento. Dinho. Fábio Alves Moreira. Adeildo Eliodoro. Dinho. Fábio Moura dos Santos. Ivan da Silva Dinho. Jair Ferreira Lucas. Dinho. Ricardo de Oliveira. Dinho. Severino Tarcísio da Silva. Doda. Wagner Moura dos Santos. Dinho. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Redação e Justiça. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Gostaria que fosse proclamado o resultado do primeiro membro eleito. O resultado vai ser proclamado assim que os 3 membros forem eleitos. Nós temos um roteiro aqui que foi feito por essa presidência que tem que ser seguido. Como Vossa Excelência desejar. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Justiça e Redação. Adeildo Eliodoro dos Santos. Ricardo Queixão. Ademário da Silva Oliveira. Doda. Aguinaldo Alves de Araújo. Ricardo Queixão. César da Silva Nascimento. Ricardo Queixão. Fábio Alves Moreira. Ricardo Queixão. Fábio Moura dos Santos. Ivan da Silva, Ricardo Queixão. Jair Ferreira Lucas. Ricardo Queixão. Ricardo de Oliveira. Ricardo Queixão. Severino Tarcísio da Silva. Doda. Wagner Moura dos Santos. Queixão. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão de Justiça e Redação. Adeildo Eliodoro dos Santos. Aguinaldo Araújo. Ademário da Silva Oliveira. Doda. Aguinaldo Alves de Araújo. Aguinaldo Araújo. César da Silva Nascimento. Aguinaldo Araújo. Fábio Alves Moreira. Aguinaldo Araújo. Fábio Moura dos Santos. Ivan da Silva. Aguinaldo Araújo. Jair Ferreira Lucas. Aguinaldo Araújo. Ricardo de Oliveira. Aguinaldo Araújo. Severino Tarcísio da Silva. Doda. Wagner Moura dos Santos. Aguinaldo Araújo. Agora, então, a pedido
conforme tinha pedido o vereador Doda, solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para a constituição da Comissão de Justiça e Redação, considerando ser eleitos os 3 vereadores mais votados. Adeildo, 8 votos. Ricardo, 8 votos. E Aguinaldo, 8 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu gostaria que ele contabilizasse o total e o ausente, por favor. Primeiro membro, 8 votos, o Dinho. 2 votos, o Doda. Um ausente. Segundo, 8 votos, o Aguinaldo. 2, o Doda. Um ausente. Ricardo, 8 votos. 2, o Dodas e um ausente. Bom, proclamado o resultado, declaro eleitos para integrar a Comissão de Justiça e Redação os seguintes vereadores: de Adeildo Gregório, Ricardo Queixão e Aguinaldo Araújo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Adeildo Eliodoro dos Santos. Roxinho. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Roxinho. César da Silva Nascimento. Roxinho. Fábio Alves Moreira. Roxinho. Fábio Moura dos Santos. Ivan da Silva, Roxinho. Jair Ferreira Lucas. Roxinho. Ricardo de Oliveira. Roxinho. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Roxinho. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Adeildo Eliodoro dos Santos. César. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. César. César da Silva Nascimento. César. Fábio Alves Moreira. César. Fábio Moura dos Santos. Ivan da Silva César. Jair Ferreira Lucas. César. Ricardo de Oliveira. César. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. César. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Adeildo Eliodoro dos Santos. Jair do Bar. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Jair do Bar. César da Silva Nascimento. Jair do Bar. Fábio Alves Moreira. Jair do Bar. Fábio Moura dos Santos, ausente. Ivan da Silva. Jair. Jair Ferreira Lucas. Jair. Ricardo de Oliveira. Jair. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Jair. Proclamado o resultado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para a constituição da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando ser eleitos os 3 vereadores mais votados. Roxinho, 8 votos. César, 8 votos. Jair, 8 votos. Questão de ordem, senhor Questão presidente. de ordem. Pela segunda vez que seja proclamado o valor integral, ou seja, os demais votos e os ausentes. Roxinho, 8 votos. Fábio Moura, 2. Ausente, 1. César, 8 votos. Fábio Moura, 2. Ausente, 1. Jair, 8 votos. Fábio Moura, 2. E ausente, 1.
Proclamado o resultado, declaro eleitos para integrar a Comissão de Finanças e Orçamento os seguintes vereadores: Roxinho, César, Jair. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Obras e Serviço Público. Adeildo Eliodoro dos Santos. Aguinaldo Araújo. Ademário da Silva Oliveira. Ademário. Aguinaldo Alves de Araújo. Aguinaldo Araújo. César da Silva Nascimento. Aguinaldo Araújo. Fábio Alves Moreira. Aguinaldo Araújo. Fábio Moura dos Santos ausente. Ivan da Silva. Aguinaldo Araújo. Jair Ferreira Lucas. Aguinaldo Araújo. Ricardo de Oliveira. Aguinaldo Araújo. Severino Tarcísio da Silva. Ademário. Wagner Moura dos Santos. Aguinaldo Araújo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Obras e Serviço Público. Adeildo Eliodoro dos Santos. Jair do Bar. Ademário da Silva Oliveira. Ademário. Aguinaldo Alves de Araújo. Jair do Bar. César da Silva Nascimento. Jair do Bar. Fábio Alves Moreira. Jair do Bar. Fábio Moura dos Santos ausente. Ivan da Silva. Acabou de chegar, Ivan. Desculpa, vereador. Fábio Moura. Vai. Ivan da Silva, Jair do Bar. Jair Ferreira Lucas. Jair do Bar. Ricardo de Oliveira. Jair do Bar. Severino Tarcísio da Silva. Ademário. Wagner Moura dos Santos. Jair do Bar. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão de Obras e Serviço Público. Adeildo Eliodoro dos Santos. Ademário. Aguinaldo Alves de Araújo. Ademário da Silva Oliveira. Ademário. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Eu não ouvi o voto do Aguinaldo. Não, aqui estava... Chama errado, presidente. Ele antecipou. Continua, secretário. Aguinaldo Alves de Araújo. Ademário. César da Silva Nascimento. Ademário. Fábio Alves Moreira. Ademário. Fábio Moura dos Santos. Ivan da Silva, Ademário. Jair Ferreira Lucas. Ademário. Ricardo de Oliveira. Ademário. Severino Tarcísio da Silva. Ademário. Wagner Moura dos Santos. Ademário. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para a constituição da Comissão de Obras e Serviço Público, considerando ser eleitos os 3 vereadores mais votados. Aguinaldo, 8 votos. Jair, 8 votos. E Ademário, 11 votos. Mais uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doda. Que seja proclamado integralmente. 2 ausente, 1 estava, né? Aguinaldo, 8 votos. Ademário, 2 ausente, 1. Jair, 8. Ademário, 3. Ademário, 11. Proclamado o resultado, declaro eleitos para entregar à Comissão de Obras e Serviço Público os seguintes vereadores: Aguinaldo Araújo, Jair e Ademário. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Não. Está certo.
Repetindo, Educação, Cultura e Assistência Social. Adeildo Eliodoro dos Santos. Queixão. Mudou? Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Questão de voto, senhor presidente. Referente. Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Queixão. César da Silva Nascimento. Queixão. Fábio Alves Moreira. Queixão. Fábio Moura dos Santos. Fábio Moura. Ivan da Silva. Queixão. Jair Ferreira. Queixão. Ricardo de Oliveira. Ricardo Queixão. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Queixão. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada de ordem dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Adeildo Eliodoro dos Santos. Dinho. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Dinho. César da Silva Nascimento. Dinho. Fábio Alves Moreira. Dinho. Fábio Moura dos Santos. Esse que vos fala, Fábio Moura. Ivan da Silva. Dinho. Jair Ferreira Lucas. Dinho. Ricardo de Oliveira. Adeildo Eliodoro. Dinho. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Dinho. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social. Adeildo Eliodoro dos Santos. Fábio Moura. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Fábio Moura. César da Silva Nascimento. Fábio Moura. Fábio Alves Moreira. Fábio Moura. Fábio Moura dos Santos. Esse que vos fala, vereador Fábio Moura. Ivan da Silva. Fábio Moura. Jair Ferreira Lucas. Fábio Moura. Ricardo de Oliveira. Fábio Moura. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Fábio Moura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para a constituição da Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social, considerando-se eleitos os 3 vereadores mais votados. Queixão, 8 votos. Dinho, 8 votos. Fábio Moura, 11 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Que seja proclamado integralmente os votos. Queixão, 8 votos. O Fábio Moura, 3. Dinho, 8 votos. Fábio Moura, 3. Fábio Moura, 11 votos. Proclamado o resultado, declaro eleitos para entregar à Comissão de Educação, Cultura e Assistência Social os seguintes vereadores: Queixão, Dinho e Fábio Moura. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Meio Ambiente. Adeildo Eliodoro dos Santos. Roxinho. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Roxinho. César da Silva Nascimento. Roxinho. Fábio Alves Moreira. Roxinho. Fábio Moura dos Santos. Vereador Fábio Moura. Ivan da Silva Roxinho. Jair Ferreira Lucas. Roxinho. Ricardo de Oliveira. Roxinho. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Roxinho. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão do Meio Ambiente. Adeildo Eliodoro dos Santos. Aguinaldo Araújo. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Aguinaldo Araújo. César da Silva Nascimento. Aguinaldo Araújo. Fábio Alves Moreira. Aguinaldo Araújo. Fábio Moura dos Santos. Esse que nos fala, Fábio Moura. Ivan da Silva, Aguinaldo Araújo, Jair Ferreira Lucas.
Aguinaldo Araújo. Ricardo de Oliveira. Aguinaldo Araújo. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Aguinaldo Araújo. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a ordem alfabética que se inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão do Meio Ambiente. Adeildo Eleodoro dos Santos. Doda. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Ivan. César da Silva Nascimento. Doda. Fábio Alves Moreira. Doda. Fábio Moura dos Santos. Vereador Fábio Moura. Ivan da Silva. Doda. Jair Ferreira Lucas. Doda. Ricardo de Oliveira. Doda. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Doda. Uma conta de cobras. Sou. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para a constituição da Comissão do Meio Ambiente, considerando eleitos os 3 vereadores mais votados. Roxinho, 8 votos. Aguinaldo, 8 votos. Doda, 7 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Doda. Seja proclamado integralmente. Roxinho, 8 votos. Fábio Moura, 3 votos. Aguinaldo, 8 votos. Fábio Moura, 3. Doda, 7 votos. Fábio Moura, 3 votos. O Ivan, 1. Proclamado o resultado, declaro eleitos para integrar a Comissão do Meio Ambiente os seguintes vereadores: Roxinho, Aguinaldo e Doda. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos seguintes senhores vereadores para a ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Saúde. Adeildo Eleodoro dos Santos. Ivan. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Ivan. César da Silva Nascimento. Ivan. Fábio Alves Moreira. Ivan. Fábio Moura dos Santos. Esse que vos fala, Fábio Moura. Ivan. Volta no Ivan. Jair Ferreira Lucas. Ivan. Ricardo de Oliveira. Ivan. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Ivan. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamar dos senhores vereadores para a ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Saúde. Adeildo Eleodoro dos Santos. Ricardo Queixão. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Ricardo Queixão. César da Silva Nascimento. Ricardo Queixão. Fábio Alves Moreira. Queixão. Fábio Moura dos Santos. Vereador Fábio Moura. Ivan da Silva. Queixão. Jair Ferreira Lucas. Queixão. Ricardo de Oliveira. Queixão. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Queixão. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão de Saúde. Adeildo Eleodoro dos Santos. Fábio Moura. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Fábio Moura. César da Silva Nascimento. Vereador Fábio Moura. Fábio Alves Moreira. Fábio Moura. Fábio Moura dos Santos. Esse que vos fala, Fábio Moura. Ivan da Silva. Fábio Moura. Jair Ferreira Lucas. Fábio Moura. Ricardo de Oliveira. Fábio Moura. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Fábio Moura. Aqui, ó. Saúde. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para a constituição da Comissão de Saúde, considerando eleitos os 3 vereadores mais votados. Ivan, 8 votos. Ricardo, 8 votos.
Fábio Moura, 11 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Proclamado integralmente. Ivan, 8 votos. Fábio Moura, 3 votos. Ricardo, 8 votos. Fábio Moura, 3 votos. Fábio Moura, 11 votos. Proclamado o resultado, declaro eleitos para integrar a Comissão de Saúde os seguintes vereadores: Ivan, Queixão e Fábio Moura. Obrigado, Márcio. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Adeildo Eleodoro dos Santos. César. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. César. César da Silva Nascimento. César. Fábio Alves Moreira. César. Fábio Moura dos Santos. Vereador Fábio Moura. Obrigado, não vou tomar café só. Ivan da Silva. César. Jair Ferreira Lucas. César. Ricardo de Oliveira. César. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. César. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamar os senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Adeildo Eleodoro dos Santos. Roxinho. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Roxinho. César da Silva Nascimento. Roxinho. Fábio Alves Moreira. Roxinho. Fábio Moura dos Santos. Esse que vos fala, Fábio Moura. Ivan da Silva, Roxinho. Jair Ferreira Lucas. Roxinho. Ricardo de Oliveira. Roxinho. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Roxinho. Eco. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Adeildo Eleodoro dos Santos. Ademário. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Ademário. César da Silva Nascimento. Ademário. Fábio Alves Moreira. Ademário. Fábio Moura dos Santos. Vereador Fábio Moura. Ivan da Silva. Fábio Moura. Jair Ferreira Lucas. Ademário. Ricardo de Oliveira. Ademário. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Ademário. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação da Constituição da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, considerando eleitos os 3 vereadores mais votados. César, 8 votos. Roxinho, 8 votos. Ademário, 7 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alda. Integralmente o resultado dos votos eleitos. César, 8 votos. Fábio Moura, 3. Roxinho, 8 votos. Fábio Moura, 3. Ademário, 7 votos. Fábio Moura, 4. Proclamado o resultado, declaro eleitos para integrar a Comissão de Defesa e Cidadania e dos Direitos Humanos os seguintes vereadores: César, Roxinho e Ademário. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que inicie o processo de votação do primeiro membro da Comissão de Defesa das Mulheres. Adeildo Eleodoro dos Santos. Jair do Bar. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Jair do Bar. César da Silva Nascimento. Jair do Bar. Fábio Alves Moreira. Jair. Fábio Moura dos Santos. Esse que nos fala, Fábio Moura. Ivan da Silva. Jair. Jair Ferreira Lucas. Jair. Ricardo de Oliveira. Jair. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Jair. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do segundo membro da Comissão de Defesa das Mulheres. Adeildo Eleodoro dos Santos. Ivan. Ademar da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Ivan. César da Silva Nascimento. Ivan. Fábio Alves Moreira. Ivan.
Fábio Moura dos Santos. Vereador Fábio Moura. Ivan da Silva, Ivan. Jair Ferreira Lucas. Ivan. Ricardo de Oliveira. Ivan. Severino Tarcísio da Silva. Wagner Moura dos Santos. Ivan. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores por ordem alfabética para que se inicie o processo de votação do terceiro membro da Comissão das Mulheres. Adeildo Eleodoro dos Santos. Doda. Ademário da Silva Oliveira. Fábio Moura. Aguinaldo Alves de Araújo. Doda. César da Silva Nascimento. Vereador Doda. Fábio Alves Moreira. Doda. Fábio Moura dos Santos. Esse que vos fala, Fábio Moura. Ivan da Silva, Doda. Jair Ferreira Lucas. Doda. Ricardo de Oliveira. Doda. Severino Tarcísio da Silva. Fábio Moura. Wagner Moura dos Santos. Doda. Solicito ao senhor primeiro secretário que proclame o resultado da votação para a constituição da Comissão de Defesa das Mulheres, considerando ser eleitos os 3 vereadores mais votados. Jair, 8 votos. Ivan, 8 votos. Doda, 8 votos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Seja proclamado integralmente o resultado dos eleitos. Jair, 8 votos. Fábio Moura, 3 votos. Ivan, 8 votos. Fábio Moura, 3 votos. Doda, 8 votos. Fábio Moura, 3 votos. Proclamado o resultado, declaro eleitos para entregar à Comissão de Defesa das Mulheres os seguintes vereadores: Jair, Ivan e Doda. Constituídas as comissões permanentes da Casa para o corrente ano legislativo, esta presidência solicita a cada um dos senhores vereadores que, a partir dessa data, passam a integrar as aludidas comissões que cumprem o disposto do artigo 28 do Regimento Interno, para que seja eleito o presidente, vice-presidente e membro de cada comissão. Em conformidade com o disposto do artigo 12º da Resolução 1622 de 1992, a Comissão de Ética será constituída pelos líderes de bancada com representação nessa Casa: PT, PDT, PSDB, PMDB e PSB. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Wagner Moura, presidente da... Terminamos agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a primeira sessão ordinária de 2013. Esta sessão, vereador, serviu para formar a comissão que vai trabalhar do ano de 2013. Não houve acordo, mas na votação me parece que correu tudo bem, agradando a todos. Um abraço, boa tarde ao senhor. Boa tarde, com certeza, correu bem, você viu a votação. Eu acho que está dentro da proporcionalidade dos partidos, está bem distribuído e cada um tem sua comissão hoje para começar a trabalhar. Todos os projetos que entraram na casa hoje já tem as comissões
comissões permanentes para dar os pareceres. Essa comissão, todas elas formadas, trabalhando a partir de hoje já essas comissões em prol da população? Sim, em prol o mais rápido possível, porque a gente tem projetos para pautar e precisa passar por essas comissões permanentes. Há muito tempo, o senhor assumiu um mês, né? Um mês e pouco, alguns dias, mas o senhor é um vereador experiente, já passou por esta Casa de Leis. Como é que está sendo ser presidente desta casa? Sei que é cedo, mas uma pequena análise. Para mim é um desafio e um grande privilégio. Acho que vamos conduzir esse processo, eu acho que essa Câmara vai fazer a diferença, nós estamos aqui para trabalhar mesmo, de fato, houve uma renovação imensa no Poder Legislativo, é a vontade da população, e a partir de hoje a gente vai começar a trabalhar para pautar o mais rápido possível todos os projetos que venham beneficiar a cidade de Cubatão. São vários os projetos, são várias as ideias, mas qual é o seu principal objetivo, vereador? O objetivo é a gente fazer os projetos que venham a contribuir com o progresso de Cubatão. Né? Você tem diversos projetos a ser votados aí, junto em parceria às vezes com o Executivo, né? Mantendo sempre essa harmonia, essa independência dos poderes, mas na questão tanto da fiscalização como na questão da aprovação do projeto. Acho que é importantíssimo essa questão, porque vamos trabalhar junto. Eu, que já tenho experiência do Poder Executivo, né, tenho muito a fazer aqui desse lado do Poder Legislativo. Então, buscar recursos, projetos para a cidade de Cubatão continuar crescendo. A harmonia com os secretários também é importante, né? Sim, com certeza. A maioria dos secretários, tive o prazer de trabalhar com a maioria dos secretários do governo, e eu acredito que a gente vai ter uma interação muito boa no sentido de proporcionar, né, essas obras que Cubatão merece, né, que progressam na cidade de Cubatão. Vereador, já chegaram a algum acordo? Vocês já conversaram com relação ao horário da sessão? Permanece às 16, vai para as 19, enfim? É uma vontade nossa. Isso é uma questão que a gente vai discutir entre a maioria dos vereadores. Algumas mudanças ocorrerá tanto no regimento como é possível mudança de horário de sessão também, para que a população possa acompanhar e possa assistir às sessões da Câmara Municipal. Bom, semana que vem, Carnaval, terça-feira não teremos, mas a sessão será na quinta-feira no mesmo horário, por enquanto. Com certeza, no mesmo horário, por enquanto, vai manter assim, né, e a gente vai começar a estudar agora uma forma de que a população participe mais das sessões aqui da Câmara Municipal. Um abraço, até a próxima. Para você também, um abraço. Muito bem, está aí a participação do presidente desta Casa de Leis, o vereador Wagner Moura, conversando conosco no término da sessão ordinária aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Como ele mesmo disse, na semana que vem, né, nós perguntamos a ele, Carnaval na terça-feira. A sessão será na quinta-feira, às 16 horas, aqui direto do plenário da Câmara Municipal de Cubatão. A todos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima quinta-feira.